Queridos, a nossa mente é uma bomba relógio. É ou não é? Há momentos que na nossa vida, quando ouvimos certas coisas, e aí a nossa mente, ela começa muitas vezes trabalhar, muitas vezes de um modo ao contrário. E somos bombardeados pela ansiedade, pelo medo, pela preocupação, para solucionar tantas coisas que temos visto e ouvido. Sabemos que nós estamos na iminência da volta de Jesus. E eu ouvi um pastor, um amigo lá na convenção, na semana passada, e ele estava dando uma palestra para os pastores, para as pessoas que estavam ali. Ele era psicólogo, e ele falou algo muito interessante, que vem o pensamento, e o pensamento, ele vem, através do pensamento, ele vem um sentimento, e do sentimento ele vem o comportamento, a forma que agimos. Então muitas vezes pensamos muitas coisas, e esses pensamentos causam para a gente um sentimento, e muitas vezes não é nada daquilo que nós pensamos ou imaginamos, e mediante a isso a nossa mente ela fica presa, e nós então nos comportamos, agimos da maneira que pensamos. Então, uma vez que a nossa mente é bombardeada por todas as coisas, e a gente pode observar que a partir do século XVIII houve um crescimento, a partir do século XVIII, quando o homem ele começa a descobrir, a reconhecer pelo seu entendimento que não precisa mais de Deus. E ele trabalha com a psicologia, ele trabalha com a sociologia, nada contra, pelo contrário, é importante, são dons que Deus deu para abençoar pessoas, mas não podemos deixar de lado a espiritualidade. Não podemos deixar de lado aquilo que é essencial na nossa vida, que é a nossa intimidade com Deus, que é a nossa busca da presença de Deus. E quando uma vez nós pensamos algo, e através desses pensamentos vem o sentimento, seja medo, seja de coragem, e aí nós tomamos decisões naquilo que nós estamos pensando, nós estamos agindo. E mediante a isso, o Salmo de número 120, eu convido você a abrir a sua Bíblia, e quero compartilhar com os amados irmãos rapidamente, refletir sobre esse texto da palavra de Deus. Salmo de número 120, é um cântico de peregrinação, quando o povo ia para o templo, e na caminhada eles estavam lançando este cântico, esta adoração, e esse salmo fala exatamente sobre isso, sobre a oração. E a mente das pessoas, a mente do salmista estava totalmente perturbada. E quando a nossa mente é perturbada, nós começamos então a sentir aquilo. E quando vem esse sentimento, nós reconhecemos que nós agimos. E muitas vezes o oposto daquilo que o Senhor requer de nós. Salmo de número 120, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar acompanhando esse texto. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. Amém. Pai, fale ao nosso coração, encha a nossa mente, ó Deus, nesta noite, do Teu Espírito Santo, da Tua palavra, que possamos, ó Deus, reconhecer o Teu poder, a grandiosidade e a Tua soberania sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Quero trabalhar com os amados irmãos o primeiro versículo. O salmista, ele estava reconhecendo a sua angústia. E é interessante que quando nós pensamos sobre as circunstâncias, quando nós ouvimos certas coisas, a gente fica pensando, é interessante, não sei se isso acontece com você, mas comigo é assim, e conheço muita gente também, que quando vem alguns pensamentos mediante algumas coisas, nunca ou raramente pensamos coisas boas, sempre coisas ruins. E quanto mais agora nós temos o Google, temos a mídia, temos a internet,
Aí você amanhece qualquer dia, um dia desse, você amanhece com uma dor do lado direito, e aí você vai procurar lá na internet, imediatamente você diz o que significa a dor do lado direito, e ali ele vai colocar para você um monte de doença, e aí você fica pensando, estou doente, estou mal, estou grave, como é que vai ser? Como vai ser o tratamento? Qual hospital que vai ser? Quem vai me operar? E não está acontecendo nada disso. E aí quando você pensa essas coisas, você ouve, parece que você começa a sentir já aquelas coisas difíceis, aquelas coisas já dolorosas. E aí você se comporta como uma pessoa doente. É a conclusão que nós chegamos. Um desejo do meu coração é que nós possamos voltar a nossa mente para um Deus Todo-Poderoso. Que da mesma forma em que nós pensamos, que nós agimos, que servimos um Deus Todo-Poderoso, nós vamos agir da forma de que Ele demonstra, daquilo que Ele é poderoso. E aí traz para nós o quê? Um descanso, sabendo que Ele é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. E há 3 coisas que eu quero deixar para os amados irmãos, que você reflita nessa noite, que você guarde no seu coração, que você anote no seu coração, para que você possa olhar, focar a sua mente, encher a sua mente da presença do Espírito Santo de Deus. A primeira delas, nós podemos notar que a oração, ela é ativada pela memória do cuidado de Deus. Nós oramos a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Então a primeira lição que gostaria que você guardasse no seu coração é que a oração, ela é ativada pela memória do cuidado de Deus. Você começa a imaginar, você começa a pensar, Deus Ele é soberano, Deus Ele é eterno, Deus Ele é poderoso. E quando nós agimos, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus eterno, com Deus Todo-Poderoso, que tem o domínio de todas as coisas, então eu começo então a ter esse sentimento de tranquilidade. Eu começo a ter um sentimento de paz, porque eu reconheço que o Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle de todas as coisas. E aí então vem o terceiro passo que é o comportamento. Eu começo a andar confiando no poder de Deus. E é interessante que o salmista, ele relata essa memória, e quando ele ora, ele ativa a memória do cuidado de Deus, porque ele diz no versículo 1, clamo ao Senhor Deus Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus misericordioso, o Deus que está no controle de todas as coisas. Ele traz para nós algumas condições no passado, recordação. É isso que nos faz diferentes no tempo que nós estamos vivendo, de uma opressão tão grande, de pressão tão grande, de informações tão grande, aonde quer roubar o nosso pensamento, quer roubar o nosso sentimento, quer roubar o nosso comportamento. O salmista, ele relata o passado, ele começa a recordar as maravilhas de Deus, ele começa a recordar o poder de Deus. Ele tem uma afirmação: esse Deus Todo-Poderoso, Ele me ouve. Então ele começa a agir de uma maneira totalmente diferente, ele começa a agir totalmente na dependência plena do Senhor, porque ali no passado, ele traz as recordações, ele relembra os feitos de Deus, ele relembra a manifestação de Deus, e aí no presente, ele reconhece que a certeza que Deus o ouve. Quando nós oramos, nós precisamos ter a certeza que Deus nos ouve. E quando nós temos a certeza que Deus nos ouve, nós temos paz, nós sabemos a quem nós oramos, nós sabemos a quem nós confiamos, e aí nós podemos ver a certeza do futuro, a certeza do controle de Deus em todo o tempo, em toda a história. Os cientistas têm declarado claramente, uma pesquisa bem recente, de que foi feita uma pesquisa da grande diferença. Quando uma pessoa ora, melhora muita coisa, 90%. Ele tira todo aquele sentimento, tudo aqueles pensamentos negativos, aqueles pensamentos que muitas vezes não acontecem, mas ele ouve. E quando ele ouve, ele começa a manipular a sua mente com aquilo que ele ouve, e muitas vezes com aquilo que ele sente, e ele se comporta exatamente isso. Talvez seja o motivo de muitas pessoas andarem cabisbaixas, muitas pessoas andarem com depressão, muitas pessoas tentando tirar na própria vida, porque ele começa a agir da maneira, ele começa a sentir os seus pensamentos das coisas que ele ouve. Mas a importância da vida espiritual, a importância da espiritualidade com Deus faz
toda a diferença na vida daquele que ora, daquele que busca, daquele que confia no Senhor. Então a oração, ela é ativada pela memória do cuidado de Deus. Nós oramos porque Deus cuida da gente. Nós oramos porque Ele ouve a nossa oração. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto, também sobre oração, é que o antídoto contra o desespero é saber que Deus responde. É um Deus somente que não ouve, é um Deus que responde. E é exatamente isso que o salmista diz no primeiro versículo. Ele diz o seguinte: olha, o antídoto contra o desespero, contra o desespero é saber que Deus responde. Olha no verso 1: clame ao Senhor e Ele me ouve. Quando nós oramos, nós sentimos a paz que excede todo entendimento, como diz lá em Filipenses capítulo 4. Quando ele coloca diante do Senhor toda a sua ansiedade, é quando ele coloca diante do Senhor todas as suas preocupações, é quando ele começa a pensar no agir de Deus, ele começa a sentir a presença de Deus, e ele então se comporta como Deus na sua vida, Deus na sua mente. A importância de manter uma intimidade com Deus, a importância de ler a Bíblia todos os dias, a importância de orar todos os dias, a importância de estar próximo de Deus a todo dia, vai nos fazer mais próximos de Deus, vai nos levar mais próximos de Deus. Então anote isso: o antídoto contra o desespero é saber que Deus responde. O salmista diz: Ele me ouve, exatamente no versículo 1. Ele ouve o que? A nossa voz. O cristão, ele chama, ele clama, ele tem a convicção de que Deus, Ele ouve a sua oração. E aí podemos reconhecer a dinâmica da paz. Deus, Ele ouve o meu clamor, então eu sei que está diante dEle o meu clamor. Está diante do Deus Todo-Poderoso a minha oração. E quando eu encho a minha mente com o Espírito Santo de Deus, quando eu começo a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, eu me comporto diante do Deus Todo-Poderoso. É por isso que nós descansamos nos braços do Senhor. É por isso que nós confiamos no Senhor. É por isso que nós oramos. É por isso que Deus nos chama para ter uma intimidade com Ele, porque mediante a tantas pressões, e do século XVIII para cá, as coisas vêm aumentando e levando ao homem a reconhecer que não precisa mais de Deus, que não precisa mais da igreja, que não precisa mais de religiosidade, que não precisa mais de Bíblia, que não precisa mais de culto. É mentira, nós precisamos, nós necessitamos, a humanidade precisa da presença de Deus, a humanidade precisa de uma intimidade com Deus, o Todo-Poderoso, porque nós precisamos, e sempre a parte espiritual na vida do homem, ela é de suma importância para a sua vitória, para a sua caminhada cristã, para o seu reconhecimento da sua intimidade com o Senhor. Mas em terceiro lugar, nós podemos reconhecer que a resposta divina, a resposta vem de Deus, e Ele providencia todos os meios, porque Ele é Deus, Ele está no centro de todas as coisas, Ele é soberano. E a terceira lição: a mente que ora, ela retém a paz interna, independentemente do exterior, porque a paz, ela vem de dentro para fora. O coração está cheio da presença de Deus, o coração está cheio de intimidade com Deus. E aí no versículo 7 ele diz o seguinte: sou pela paz. Se você reconhecer o salmista, ele estava no momento difícil da sua vida, e talvez certamente os seus pensamentos estavam no momento que ele pensava, no momento que ele estava sentindo ali, e ele se comportava exatamente como aquelas pessoas. E lá no versículo 7, você vai observar aí, ele diz o seguinte: sou pela paz, quando porém eu falo, eles temam pela guerra. O mundo, meus amados, ele está em conflitos. O mundo em conflito são as circunstâncias, em todas as áreas, em todos os sentidos. É difícil nós confiarmos nas circunstâncias, no mundo em que nós estamos vivendo, mas nós somos da paz. A paz que o Senhor Jesus deixou, quando Ele diz lá no Evangelho de João, Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá.
Não se atemorize o vosso coração. Quando eu penso nisso, quando eu tenho esse sentimento que a paz está em Cristo, eu vou agir dessa mesma maneira. Eu vou agir da maneira como está a mente. Eu vou agir da mesma maneira em que eu reconheço a soberania de Deus. Talvez você conhece pessoas, como também conheço, que você conversa com ela, só fala coisa ruim, só fala coisa difícil, vê coisa que não aconteceu, vê coisa que imaginária, porque ele vai enchendo a sua mente disso, ele vai ouvindo essas coisas, ele vai alimentando essas coisas, ouve ali, procura ali, vê o noticiário ali, vê o outro ali, o vizinho fala, as pessoas falam, o rádio fala, a TV fala, e vai se alimentando disso. E aí não há psicólogo que dê jeito. É por isso a importância da espiritualidade, a importância na dependência de Deus, a importância de estar na presença de Deus, porque a mente que ora, ela retém a paz interna, independente do exterior. Sou da paz, sou de Cristo, pertenço a Deus Todo-Poderoso. Uma das coisas também muito importantes nesse mundo em conflito das circunstâncias, nós podemos ver a recusa em ser moldado pelo ambiente tóxico. Se eu sei que aquele lugar ali não é o meu lugar, é um ambiente tóxico, eu não vou ali. Porque eu sei que eu posso ali ser influenciado, eu posso ali encher a minha mente das coisas, ser moldado pelo ambiente tóxico. E aí nós podemos reconhecer que uma mente que ora, uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, a sua paz interna é independente do exterior. Ele sabe, ele reconhece a necessidade da presença de Deus, e a paz em que exclusivamente vem do Senhor, exclusivamente vem do Senhor. O adorador, ele desfruta de uma paz que não depende da ausência de guerra, mas da presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. E como nós temos visto pessoas sofrendo, famílias sofrendo, como nós temos observado, como temos reconhecido o sofrimento de muitas pessoas, porque está longe da presença de Deus, está longe da intimidade com Deus. Ele vai enchendo a sua mente das coisas desse mundo, ele vai enchendo a sua mente do pecado, da incredulidade. É interessante você observar que o salmista, ele estava numa situação tão complicada, quando ele estava focando nas coisas do mundo, nas pessoas que ele estava ouvindo, no ambiente que ele estava ouvindo. Você vai observar lá no versículo 5, ele diz o seguinte: ai de mim que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. Meseque era um povo localizado ao norte de Israel, associado a regiões da atual Turquia. Na Bíblia é frequentado, retratado como um povo distante. Aqui o salmista estava reconhecendo porque ele não podia estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Quando ele diz: sou peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, Quedar era um povo descendente de Quedar que vivia em tendas no deserto da Arábia. As tendas do Quedar representavam esse povo nômade. A distância era grande, ele não podia estar ao mesmo tempo, ele estava ali simbolizando, demonstrando que ele estava totalmente fora de si, que ele estava descontrolado. Ele estava reconhecendo que ele estava num ambiente onde só havia pessoas que pensavam mal. E provavelmente, meus amados, o salmista, ele não estava dizendo que morava literalmente nesses dois lugares ao mesmo tempo, pois são regiões muito distantes entre si. Em vez disso, ele usa esses nomes como uma figura de linguagem para dizer: sinto-me como um estrangeiro vivendo entre pessoas hostis, que não amam a paz. Ele estava reconhecendo que a sua condição, ele estava sendo levado, seu pensamento, as suas atitudes, seus sentimentos, estavam levando ele a ter atitudes totalmente opostas, totalmente dependente daquelas circunstâncias. E essa ideia, meus amados, fica mais clara
nos versículos 6 e 7, você vai observar aí. Já há tempo demais que habita com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles temiam pela guerra. Quando ele afirma que ama a paz, mas convive com pessoas que preferem a guerra. O que o salmista estava dizendo aqui em resumo, ele diz, peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar, simbolizam viver em um ambiente difícil, cercado de pessoas que se opõem aos valores de Deus e da paz. Não estamos vivendo exatamente assim? Não reconhecemos que nós estamos vivendo exatamente assim? Vivemos num tempo em que as pessoas, onde parece que nós estamos vivendo também como peregrino em Meseque, como habitantes das tendas de Quedar, simbolizando viver em um ambiente difícil, cercado de pessoas que se opõem aos valores de Deus e da paz. E louvado seja Deus, porque o Senhor sempre nos chama para uma intimidade com Ele. O Senhor sempre nos chama para recomeçar na sua presença. Vamos ver isso mais claramente lá no livro de Lamentações, no capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí, você vai reconhecer isso. É mais um exemplo sobre aquilo que nós estamos falando, sobre o pensamento, sobre o sentimento e sobre o comportamento. Olhe Lamentações no capítulo 3, a partir do verso 9, olha o que diz o texto aí, você pode acompanhar comigo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 9 a 20, olha o que diz aí. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Isso era o pensamento dele. Jeremias foi levantado num momento difícil. E Lamentações ele começa a relatar exatamente, olha como ele agia. Ele pensava, ele tinha esse sentimento e ele se comportava assim. Olha, a partir do verso 9. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas veredas, foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Olha a mente dele, olha como estava pensando. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-me de amarguras e me saciou de absinto. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso. Olha só, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Como você agiria quando você lê esse texto? Certamente, cabisbaixo, com medo, qualquer coisinha você vai se encurvando, se entristecendo, sem esperança. E há uma expressão que ele diz aqui, ele deixa bem claro, a minha esperança, no versículo 18, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Ele estava pensando, ele estava sentindo e ele estava demonstrando, através da sua vida, através da sua angústia, através da sua dor, através dos medos, através da ansiedade, através das preocupações, ele estava totalmente destruído. Mas no verso 21, ele começa a pensar diferente, ele começa a ter um sentimento diferente, e agora então ele começa a ter um comportamento diferente. Olha no verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha que coisa linda. E no verso 22, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã,
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Você pode observar nesse mesmo capítulo 2 sentimentos. O primeiro, quando foi mencionado, quando ele diz: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Se você pensar nisso, se você começar a sentir isso, você vai começar a demonstrar isso. Não tenho força, chega, desisto, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais na igreja, não vou mais dizimar, não vou mais participar de missões, não vou mais no ministério da igreja, eu vou deixar para lá. Não dá, perdi a minha esperança no Senhor. Imagina você saindo daqui agora, indo para casa: perdi a minha esperança no Senhor. Espero que não aconteça isso, em nome de Jesus. Mas pode até ser que tenha alguém. Mas a mensagem do Senhor nessa noite é para você agir diferente. Você possa trazer à memória, como diz o verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quais são as esperanças aqui que o Senhor dá para nós? Primeiro, as misericórdias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Aleluia, louvado seja Deus por isso. Uma outra motivação, um outro momento de alegria, esse pensamento, mais um sentimento, mais um comportamento, diz que essas misericórdias do Senhor não têm fim e renova-se cada semana. Amém? Esse celular vai voar se alguém falar alguma coisa. Renova-se cada manhã. Então hoje, pode ser que estamos aflitos, mas as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã busca ao Senhor. Sabe por quê? Porque grande é a tua fidelidade. E ele relata: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Lembra lá um pouquinho mais acima que a alma dele estava aflita? Porque ele estava pensando como o povo pensava. Ele estava ouvindo muita coisa. Ele estava vendo muita mídia, só vendo desgraça. Estava ouvindo muitas coisas. E é claro, se você se sustenta disso, você vai viver disso. Mas a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, porque o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Precisamos buscar o Senhor, precisamos focar no Senhor, precisamos reconhecer a soberania do Senhor, precisamos reconhecer o poder do Senhor. E meus queridos, quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, quando nós enchemos a nossa mente com o Espírito Santo de Deus, nós vamos para casa feliz da vida. Nós vamos para o nosso trabalho feliz da vida, porque a minha alma, a minha mente, o meu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Não é pecado você pedir ao Senhor para manifestar a sua glória na sua vida. Não é pecado você pedir ao Senhor: ó, vem Espírito Santo e enche a minha vida. Lá a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. É clamar ao Senhor, é buscar a face do Senhor, é pedir ao Senhor: Senhor, enche meu coração do Espírito Santo, enche a minha mente, enche as minhas palavras, enche o meu coração, porque aquilo que eu falar, aquilo que eu demonstrar, aquilo que o meu comportamento vai demonstrar aquilo que eu sinto e aquilo que eu busco, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por isso. E aí ele diz: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Verso 24, e no verso 25, 26, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Precisamos aquietar e saber que Ele é Deus.
Salmo 46, 10. Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ter discernimento da palavra do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor, ela nos ensina coisas, lições extraordinárias. A oração, ela é ativada pela memória do cuidado de Deus. Por isso que vale a pena orar. É o ar que eu respiro. A oração é falar com Deus. Lá em Tessalonicenses diz: orai sem cessar. O Senhor Jesus sempre nos exorta para a oração. O Senhor sempre nos dá promessas sobre a oração. E a oração, meus amados, é o antídoto contra o desespero. É saber que Deus responde. Ele é Deus. Ele responde. Ele é soberano. E a mente que ora retém a paz interna, independente do exterior. Não podemos fugir da realidade, das crises, dos conflitos, das circunstâncias, mas também não podemos deixar de lado a nossa confiança plena no Senhor, de ouvir a voz de Deus, de compreender a voz de Deus, de ter intimidade com o Senhor e buscar amar a Deus acima de todas as coisas, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Você precisa focar em Jesus. Você precisa encher sua mente do Espírito Santo de Deus. Você precisa encher sua mente com a palavra de Deus. Você precisa estar próximo de pessoas que te levam para perto de Deus. Você precisa influenciar aonde você está, levando as pessoas também a conhecerem Deus e buscar a ter essa experiência real, profunda, verdadeira, transformadora. Que o Espírito Santo de Deus nos enche a cada dia, a cada manhã, a cada circunstância. Que o Espírito Santo de Deus possa encher a nossa mente, que possamos, e nós temos essa liberdade de clamar ao Senhor. Nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos e pedir ao Senhor: Senhor, enche o meu coração do teu Espírito, enche a minha mente. Vem dominar o meu ser, venha dominar os meus medos, venha dominar os meus sentimentos. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é aquilo que você se comporta. É a forma que você age. E aí nós precisamos demonstrar que nós precisamos, necessitamos cada dia mais viver e estar cheio do Espírito Santo de Deus.